Me sinto presa, retida a ele. Tudo referente à nossa filha tem que passar para ele. Não posso mudar de cidade se eu não tiver um motivo justo. Um casamento ou passar em um concurso da cidade. Quando eu tô começando a me reerguer, ele aparece com uma. Primeira pausa. Esse depoimento aqui, ele não é só de um ex que controla o estado emocional dessa leoa. Esse estado emocional dessa leoa tá na mão desse ex, tá? E ele sabe disso, tá? Mas esse depoimento aqui, ele amarra não só o emocional dessa leoa, e sim a condição de realidade dela. Vocês conseguiram captar isso? Isso tá amarrando a condição de realidade dela. E isso é gravíssimo, isso é muito sério. Na cabeça dessa leoa, assim, ai que saco. A minha vida tá um caos por causa do meu ex. Existe um inconformismo, tá? Existe um inconformismo. Inconsciente. O que acontece? Existe uma entrega de responsabilidade da vida dela pro ex. É como se o ex fosse responsável pela vida que ela tá levando, tá? Existe uma terceirização de responsabilidade aqui. Isso é um ponto de atenção. Se você responsabiliza os resultados da tua vida pro teu ex, você tá cometendo um ponto muito sério. Porque os resultados da tua vida, eles são determinantes e determinados por você. Quando tu faz essa terceirização de responsabilidade, você está se afastando da capacidade que você tem, que é única e exclusivamente tua, de mudar a tua realidade. Você afasta as possibilidades de você enxergar um cenário melhor. E eu não tô falando que essa leoa tá fazendo isso por vontade, tá, gente? A gente precisa entender que muitos desses nossos comportamentos estão no nosso banco de dados, no nosso inconsciente, na forma que a gente enxerga a vida, na forma que a gente sempre se comportou. Isso é profundo. Você repete esse diálogo mental. Para que eu vou pensar algo bom? É tipo isso. Se eu não posso sair daqui, se eu tenho que conviver com o meu ex, se quando eu tô conseguindo me reerguer, ele aparece do nada e o caos acontece de novo. Você, leoa, tá criando todo esse cenário. Quando eu tô ficando bem, vem uma bomba. Entende? Que é sempre de fora para dentro. É sempre o externo que tá desestabilizando essa leoa. O BO sempre vem de fora. De fora. De fora eu tô aceitando esse ABO, pode vir abacaxi da minha vida, pode vir aqui, mais problema, pode vir, o meu ex tá me causando mais, isso pode vir. E aí, a gente se coloca num cenário de não reação, porque você pensa, pra que eu vou reagir se vai vir mais um negócio aqui daqui uns dias, se o meu ex vai me causar mais um problema daqui uns dias? Deixa. E como eu falei, se você se coloca nesse cenário, você não sai. Porque você pensa, é sempre o outro, é sempre o outro, é sempre o outro. Exemplo, tem 3 semanas que ele não pergunta nada da filha. Pegou no final de semana dele, mas não perguntou mais nada. Quando ele resolveu ligar, ela não quis falar com ele. E ele me perguntou o porquê. E eu falei, você nunca mais ligou e nem perguntou dela. Ele, infelizmente ela tem 4 anos e o meu tempo é precioso demais para perder falando com você. Prefiro não saber dela do que ter que digerir a palavra a você. Se acontecer algo, você sabe que tem obrigação de me falar. Agora fui, já perdi muito tempo, eu já perdi tempo demais com você. Vamos lá, vamos descer aqui nesse comportamento dessa pessoa, tá? Todo mundo, eu preciso descer nesse comportamento para eu chegar onde essa análise precisa ir, tá? Todo mundo entende que existem comportamentos universais que todos nós acreditamos que são comportamentos ideais de um pai ter com uma filha. Concordam? Vocês têm uns comportamentos que a gente espera, comportamentos que a gente ancora de ser um comportamento de um pai que é exemplar e um comportamento de um pai que não é exemplar. E talvez você vai concordar com o teu julgamento, através do teu banco de dados, que esse comportamento desse cara aqui, desse ex aqui, talvez não é o melhor pai do mundo, né? O ponto que eu quero chegar é que existe uma questão entre uma criança de 4 anos e um pai. E existe uma bagunça que está sendo gerada. Só que essa leoa que é a mãe, que está aqui no meio,
precisam entender que quem vai arcar com essa bagunça que esse pai está gerando, num futuro, é ele. É o que ele está plantando. Todo mundo consegue entender isso? O fardo que essa leoa está carregando é o fardo de uma mãe e de uma ex-mulher que queria que o ex fosse um pai melhor para a filha dela. E essa mágoa que essa leoa carrega faz ela se desestabilizar. Talvez. Inconscientemente, essa leoa não está conseguindo superar, essa leoa não está conseguindo estabilizar o emocional dela, essa leoa não está conseguindo não atingir o coraçãozinho dela, porque lá no fundo, bem lá no fundo, talvez ela está carregando uma culpa. Culpa, Andressa? Como assim culpa? Você é o cara que está fazendo isso. Culpa, porque talvez ela enxergue que ela falhou com o comportamento dela perante a filha dela. Talvez na cabeça dessa leoa tá a seguinte mensagem: eu falhei como mãe, porque eu não estou conseguindo cumprir com a minha filha o dever que eu tinha de fazer com que ela tivesse um bom pai. Vocês estão entendendo quão profundo é isso? Eu falhei com a minha filha porque eu não estou conseguindo entregar para ela um pai legal. É esse o tipo de pai que eu estou entregando para ela. E isso, dentro do comportamento dessa leoa, dessa mulher, ela traz todo esse peso. Junto com esse peso, claro que vem mais coisa. Só que é exatamente esse o ponto, tá? O ponto, você não tem controle do comportamento dessa pessoa. E aí, não tem por que tu trazer todo esse peso pra ti, pro teu emocional. Essa mistura de sentimento, existe mágoa, existe raiva, existe injustiça, existe muita coisa aqui dentro. E eu posso falar que esse fim de relacionamento aqui, isso aqui tá longe de ser superado. Esse caso aqui é muito preocupante, porque se tu não tratar isso aqui, não é só a relação entre ex-mulher e ex-marido, mãe e pai dessa criança. Esse cenário aqui está condicionado à realidade dela, à vida dela como um todo. Não tem como essa mulher ser feliz. Gente, isso aqui é muito ruim. Isso é gravíssimo, como eu falei. Olha a carga que ela está colocando. E aí ela acha que o problema é o ex. Né? O ex que desestabiliza, o ex que é o ruim da história. Só que assim, tem uma carga emocional dentro dela que está longe de estar curada. E esse ponto específico que eu falei aqui, dessa culpa que ela está carregando, talvez seja a virada de chave que ela precise para entender o comportamento dela e como virar a página. Eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração aqui, tá? A todas as mães que têm filhos com o ex. Não importa, internaliza isso, tá? Não importa o que aconteça, não importa o comportamento que o teu ex tenha perante os teus filhos, tá? Se você se sente culpada, se você se sente triste, se você se sente péssima porque o teu ex está fazendo isso com os teus filhos, eu preciso que você entenda exatamente isso que eu vou falar agora. Esse filho, tá? Esse filho, ele vai armazenar no inconsciente dele, essa criança, não importa a idade, se ela é uma criança pequenininha, se ela é uma criança um pouquinho maior, se é uma adolescente, tá? Não importa. Essa criança, ela vai armazenar no inconsciente dela, na mente dela, o que ela interpretar do meio que ela tá vivendo. Não tem nada que você possa fazer para mudar essa realidade, porque isso vai ser uma bagagem que ela vai construir. Então, para tirar esse peso que você carrega, essa culpa que você tem, faça o teu melhor. Seja a melhor mãe que você pode ser. Supera o teu ex, seja feliz, seja o exemplo de mãe que você pode ser e liberta esse teu coração.
Liberta isso, esse peso não faz sentido. Porque esse peso que você carrega, isso não vai ajudar em nada. Então, o que você pode fazer é a tua parte, que cabe a ti e não cabe a mais ninguém. É só você. O teu ex é ele, é outro ser humano, é outro comportamento. E não tá sob o teu controle, não tá sob o teu poder isso tudo. Então, liberta o teu coração. Se acalma, tá? Coloca isso em mente. Pensa sempre nisso que eu tô te falando. Não adianta. Não vai fazer bem pra você.